para o nosso exemplo de número 2, tá? Nós vamos refazer um exemplo aí, né? Um exercício que nós já fizemos ele, né? Pelo menos aí, eu acho que vai ser a quarta vez que nós vamos fazer isso, tá? Então, eu dei esse mesmo exercício lá na época da revisão, né, de lógica, né, do Visual G, depois, então, uma vez, né? Então, eu dei esse exercício depois de novo, quando a gente começou a estudar estruturas de decisão, se eu não me engano, acho que lá para a aula de número 3, né? Depois nós vimos esse exercício novamente aí, né? Com suíte e tudo, então a ideia é refazê-lo também aqui, tá? E aí ele vai ficar bastante claro, né? A ideia de eu dar uma lista de opções, eu poderia fazer ele com rádio também, né? Mas eu vou mostrar aqui a ideia do peso ideal, né? O exercício do peso ideal. Lembrando que o cálculo aqui, essa fórmula é meramente aí, né? Fictícia, não é dessa maneira, né? Que os especialistas utilizam para calcular o peso ideal, tá? Bom, mas aqui qual que é a ideia? Eu vou digitar a altura, eu vou precisar informar a altura e eu vou escolher o sexo, né? Entre aqui uma lista de opções. Então aí a gente vai se limitar a masculino e feminino, né? Porque tem diferenças aí, tá? Então essa é a ideia aqui, tá? Então, neste caso aqui para o homem, né, a fórmula vai ser a altura multiplicada por 72,7 menos 58, e para as mulheres, né, para o sexo feminino, a altura multiplicada por 62,1 menos 44,7, tá? Então é essa a ideia aqui, né, para esse exercício, tá ok? Então, neste caso aqui, olha, tá? Eu trouxe ele da mesma maneira que nós fizemos lá no passado, né? Lá no passado eu usava código 1 para masculino e 0 para feminino, tá ok? Por quê? Esses códigos aqui eu vou usá-los, né, justamente para colocar no value, né, do meu exemplo de número 2, tá ok? Então vamos lá. Uma vez que a gente tem o enunciado, passamos aqui para, então, o nosso, né, formulário, tá ok? Então esse formulário, né, antes de mais nada, ele tem aqui o parágrafo, tá? Então eu vou colocar aqui, digite, né, a altura, tá ok? Então, só quebrando aqui, tá? Vou ter um BR, tá? E eu vou ter um input, onde o type, apesar de ser número, ele vai ser do tipo text, e o name aqui vai ser altura, tá bom? Eu vou ter aí novamente, né, um parágrafo, e aqui o meu select, né, ele vai escolher aí, né, escolha o sexo, tá? E aí eu vou colocar aqui um BR. E aí, o nosso ponto principal, né, nós vamos usar a tag do select. Então, select, tá? Barra select. Lembrando que o select ele tem aí, né, o par que fecha essa tag. Aqui dentro eu vou ter o option, tá? E vou fechar aí com o option, tá? Ficando dessa maneira, tá? Então já dou um Ctrl C, Ctrl V aqui para facilitar. Vou colocar aqui feminino primeiro, masculino, né, depois, e aí o meu value, tá? Então o value aqui dentro ele é um parâmetro, né? Então as mulheres no 0, né? E os homens no 1. Tá ok? Aqui é muito importante, a gente já deixar claro, né, do seguinte, por padrão, né, a primeira opção que eu coloco aqui é a opção que vem selecionada. Claro que isso é alterável, né, eu posso alterar isso, né, olha. Então se eu colocar aqui feminino, né, como primeiro, tá ok? Percebam que quando eu venho aqui e exibo o meu exemplo de número 2, né, ele vai colocar aqui, né, o feminino em primeiro. Se eu tiver o masculino em primeiro, né, ele também, né, vai ficar. Vamos supor que eu venho aqui, copie isso e trago, então, né, o masculino como primeiro, ok? Então, a hora que eu venho e abro ele, ele vem masculino em primeiro lugar, tá? Ah, mas se eu tivesse mais opções, né, tem outra maneira? Tem. Ah, eu posso vir aqui ainda, olha, mesmo que o sexo feminino está depois, mas eu quero que ele seja a opção escolhida. Eu posso vir aqui e escolher aí a opção selected, tá? Se não me falha a memória, tá? Então, vamos colocar aqui no exemplo 2. Então, repare que mesmo o masculino sendo o primeiro, eu usei um parâmetro aqui, o selected, sem usar nenhum valor aí,
né? E ele já veio e trouxe o feminino como primeiro lugar, independente se o feminino está antes ou depois. Então ele já parte, né, de uma opção selecionada, tá? Quando que isso é interessante, pessoal? Né? Quando eu quero deixar ali uma mensagem para o meu usuário, tá? Então olha só para vocês verem, tá, ok? Então eu vou usar aqui um outro option, tá? Vou colocar um value. Para esse value eu vou colocar aqui um valor negativo, tá? Por padrão, tá, ok? E vou fechar aqui o meu option, tá? E aí eu vou colocar aqui, né, escolha o sexo, tá? Isso aqui já vai nos dar a possibilidade, né, de trabalhar um assunto que ele vai vir na aula de número 10, né, que é validação de informações, né? Então a gente já começa a partir de agora, né, falar um pouquinho mais, né, de validação, né, a gente validar ali a informação que o meu usuário está enviando, tá, ok? A gente vai começar devagar, mas na aula 10 a gente vai estudar bastante, né, com bastante detalhes aí, essa parte de validação das informações, tá? Então repare que eu coloquei dessa maneira, tá? Eu quero que ele fique como a primeira opção, tá? Por quê? A hora que eu abro o meu arquivo de exemplo, olha, ele já vai aparecer aqui que eu tenho que escolher um sexo, tá? Então, masculino ou feminino. Aí se eu não escolher isso, eu deixar essa opção do outro lado, a gente vai ter o if, né? Necessariamente para verificar qual foi a opção escolhida. E se for escolhida a opção de -1, tá? Pessoal, aqui são números, né? Tanto faz a ordem, eu poderia colocar 1, 2, 3, né? Não necessariamente seguindo aí o que o exemplo pediu. Mas o número aí eu posso colocar o que eu quiser, tá? Mas para este caso aqui, se for essa opção, eu vou falar, olha, você não escolheu um sexo, né? Volte lá e escolha de novo. Então a gente já vai se habituando, né, a trabalhar a validação das informações, que a gente vai ver muito disso depois na aula de número 10, tá? Mas vamos lá então. Montei esse formulário, tá? Vamos receber essas informações na página seguinte, tá? Então, neste caso, a nossa página seguinte é o exemplo 2A, tá? Então, aqui eu vou ter aí, tá, a minha variável, né, altura, cifrão, underline, request, altura, e aí eu vou ter a minha variável sexo. Opa, qual foi o nome que eu dei lá atrás? Esqueci, vamos voltar. Então, olha só, aqui no select eu não coloquei nome nenhum, né? Eu preciso, tá? Um ponto importante, olha pessoal, eu esqueci, falha minha aqui, tá? Ele precisa ter um nome, então eu vou aqui, vou chamar de sexo, tá? O select, então o name dele eu vou chamar de sexo, tá? Então muito importante, olha, eu esqueci, voltando aqui no meu arquivo de exemplo 2 para colocar o nome, tá? E aí nós vamos ter então aqui, né, o nosso exemplo, tá ok? Então, request, e aí sim eu vou colocar sexo. Bom, só essas duas informações, né, não é suficiente para o nosso enunciado, né? O nosso enunciado quer, né, que eu verifique aí, né, olha, eu vou colocar em relação ao sexo a opção escolhida, né, mostrando os valores que foram digitados pelo usuário, né? E aí depois ficando dessa maneira, tá bom? Então, neste caso aqui, olha, né, o que eu vou fazer aqui? Vamos mostrar os valores que foram digitados. Então, eu vou usar um eco, né? O sexo, o valor, né, do sexo escolhido foi, né, a minha variável sexo. Fato. E aí eu tenho, né, um eco novamente. Agora eu vou usar um BR aqui, né? A altura digitada foi altura. E agora sim eu vou abrir uma sequência de ifs, né? Porque eu vou ter que verificar qual foi a opção escolhida, né? Então eu vou ver aqui, olha, if, se o sexo, a minha variável sexo, for igual a 0, né? Eu já sei que vai ser, então, né, do sexo, né, feminino, tá bom? Então eu posso vir aqui, vou colocar assim, olha, né? Eu vou usar um parágrafo aqui, tá? Então P e P. O sexo, né, escolhido foi, só para deixar a mensagem, né, mais, né,
o valor referente, né, ao sexo... ficou estranho, vai. O sexo escolhido foi feminino. Tá? Lembrando que o sexo aqui ele vem com código, tá? Então ficou dessa maneira aqui, tá bom? Ficando assim. E aí, né, vou fazer o cálculo agora. Então, o peso, né, no caso das mulheres, ele vai ser a altura multiplicado por 62,1 subtraído aí 44,7. Lembrando que número real no código vem com ponto, tá? E aí sim, agora eu coloco aqui, olha, né? O peso ideal para esta pessoa é de a minha variável peso, tá? Ficando assim, tá ok? Então repare que se a opção aí, né, for igual a zero, o valor que for escolhido for igual a zero, eu vou mostrar essas duas mensagens e vou fazer este processamento, tá? Se não, eu vou ter aí uma outra opção. Então eu vou ter um if aí, né? Porque o sexo ele pode ser igual aí a 1, né? E neste caso, se ele for igual a 1, tá ok? O que vai acontecer? Olha, posso copiar para ganhar tempo? Pode, sem problema algum. Né? Lembrando que aqui eu vou trocar para masculino. A conta aqui vai ser 72,7. Né? E o valor aí subtraído vai ser de 58, tá bom? Essa mensagem aqui não muda nada, tá? Então ficando simplesmente dessa maneira, tá? Então ficamos assim. Olha só, pessoal, se eu deixar somente essa opção, repare que eu não tratei else aqui embaixo, né? Eu deixei um else aqui no meio. Vamos executar para que vocês possam, né, enxergar aí o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu, Guilherme, eu tenho 1,82, tá? Vou escolher aqui sexo masculino. Opa, faltou um ponto importante aí, né, pessoal? Né, esqueci lá no exemplo 2 de colocar o input no tipo submit, tá? Então, vocês podem copiar aí de algum lugar ou digitar rapidinho. Eu vou digitar aqui no meu input o type submit, deixando então assim, value enviar. Pronto. Vamos voltar aqui, exemplo 2. Vou até fazer desse lado aqui. Exemplo 2. Então aqui eu vou colocar a minha altura 1,82, sexo masculino, tá? E vou clicar em enviar. Olha só, o valor aí referente ao sexo foi 1, olha só, foi o valor enviado na URL, tá? A altura digitada foi 1,82, então quer dizer que este número 1 para o sexo refere-se ao masculino, tá? E o peso ideal, levando em função a altura, é de 74,314. 74 quilos, tá? Arredondando, ok? Se for escolhido do sexo feminino, uma mulher também aí com a minha altura, o valor do sexo, o valor do peso, tá? Ele vai ser aí um pouco menor, né? 68,322, tá? Lembrando de novo que essa conta não é real, né? Os especialistas usam outros critérios para determinar, né, peso ideal aí da pessoa, leva em função a idade, leva em função de diversos fatores, tá? Que não vem ao caso aqui. Então aqui mais um treino para nós, tá? Então essa foi a opção relativa ao sexo, né, feminino, tá ok? E se eu voltar aqui e escolher a opção, escolha o sexo e deixar essa opção, então repare que não vai mostrar nada, tá? Olha só, ponto importante, não mostrou nada, tá? E aí eu vou precisar tratar isso também, eu vou precisar falar para o meu usuário, olha, você não escolheu o sexo, né? Você precisa escolher aí a opção do sexo, tá? Então, nesse caso aqui, né, o que vai acontecer? Eu vou precisar de mais um if. Eu vou colocar aqui um else, vou colocar aqui um novo, né? Então, sexo igual, né, a -1, lembrando que são dois iguais, tá? A igualdade aqui é o operador, né, relacional, tá? E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui, olha.
tá? Vou colocar aqui um eco. Eu vou dar um certo destaque, tá? Então eu vou usar um pouco das tags do HTML aqui, tá bom? Então eu vou fazer assim, olha, eu vou colocar um H3, tá? Porque só aí eu já dou um destaque, tá? E aqui dentro do H3 eu vou colocar, né, um estilo de CSS, tá ok? Só para poder colocar a cor, tá bom? Então nesse caso aqui eu vou usar um CSS inline, tá? Então olha só, pessoal, só para eu vou quebrar aqui a linha, né, para ficar mais fácil vocês enxergarem. Então aqui dentro eu vou colocar assim, olha, né, não foi escolhido, né, um sexo, né? Por favor, retorne, né, e escolha, tá bom? Vou deixar dessa maneira. Então repare que eu quebrei aqui em várias linhas só para ficar melhor a visualização, né? Se eu voltar aqui, né, e deixar essa opção enviar, olha só, né, uma mensagem com bastante destaque. Não foi escolhido um sexo, né? Então, por favor, escolha, retorne e escolha, tá? Mas aqui no H3 eu vou colocar, né, a tag do style, tá? Eu vou colocar um CSS inline aqui. Então eu vou colocar style, vou colocar aqui um color, tá? E vou colocar aqui o vermelho, ok? Então, pessoal, repare que aqui, ó, eu estou trazendo um conteúdo das aulas de DDW, tá? Então aqui eu estou falando que eu vou ter um estilo, né, nesse H3, né? Repare que eu estou usando aspas simples aqui, dentro das aspas duplas do PHP, para colocar que a cor, né, vai ser vermelha. Eu quero mostrar, né, esse conteúdo aqui, olha, em vermelho. Tá? Posso escolher outra cor? Pode, fiquem à vontade aí na escolha das cores, tá bom? Lá nas aulas de DDW você já deve ter visto, né, que para colocar a cor, eu posso trabalhar a cor pelo nome, tá? Então, por exemplo, red, green, yellow, gray, e por aí vai, pink, magenta, por aí vai. Ou eu posso trabalhar em RGB, né, o vermelho, verde e azul, tá? Ou eu posso trabalhar em hexadecimal, que também é uma variação do RGB, né, mas aí é onde eu tenho, na verdade, só uma forma diferente de escrever, tá? Então aqui, olha, posso deixar vermelho, poderia deixar RGB, então, por exemplo, as cores do Centro Paula Souza, tá? O vermelho do Centro Paula Souza é um vermelho vinho, tá? Então eu obtenho ele através do RGB, então 150.000, tá? Onde o primeiro valor é do vermelho, red, né? O segundo valor é do green, verde, né? E o terceiro valor é do azul, blue, tá? Então, só para mostrar para vocês, olha, ele fica aqui o tom, né, vermelho vinho, essa é a cor do Centro Paula Souza, tá? Ou eu poderia colocar em hexadecimal também, tá? Então, por exemplo, aqui, né, 69C, tá? Ele vai trazer aí um tom azul, né? Um azul, não é bem um azul ciano, aí, um azul mais celeste, aí, tá? Então vem dessa maneira, tá? Então, como vocês querem trabalhar a cor, fica a critério de vocês. Eu vou finalizar aqui o nosso exemplo simplesmente com vermelho, usando o nome, né, da cor propriamente dito, tá, para essa situação. Tá? Então, o nosso exemplo de número 2 finaliza aqui. Tá? Então, aqui, pessoal, só para reforçar, né, eu já estou adiantando um pouquinho o conteúdo lá da aula de número 10, né, que a gente vai trabalhar com validação. Tá? Isso vai ser o nosso objetivo lá na frente. Tá bom?